Você já reparou como certas verdades são empurradas para a margem da história, enquanto outras são repetidas até virarem prisão? E se o que você chama de fé, na forma como te ensinaram, for apenas a camada mais visível de um texto muito mais profundo? E se a parte que faltou não foi perdida por acaso, mas escolhida para ficar fora do alcance de quem não sabe onde olhar? Na tradição atribuída a Thoth Jehuti, nada é apenas literal, porque o sagrado não grita, ele sussurra em símbolos. Existe um tipo de conhecimento que não se impõe, ele se revela quando o olhar muda. E é exatamente por isso que Maria Madalena não aparece apenas como personagem, mas como chave, como código vivo, como um espelho que devolve ao buscador aquilo que ele teme encarar. O problema é que a maioria das pessoas lê o Evangelho como quem lê uma parede e não como quem decifra um portal. Quando a leitura não atravessa o símbolo, ela vira dependência de narrativas prontas. E aí nasce o Evangelho falso, não como um livro separado, mas como uma interpretação domesticada, confortável, incapaz de suportar a verdade crua que a alma reconhece antes da mente aceitar. Maria Madalena, nesse mapa oculto, não é uma nota de rodapé. É um teste silencioso de maturidade espiritual. Quem passa por ela apenas com julgamento, perde o fio. Quem a atravessa com atenção, começa a perceber que existe uma geometria secreta entre queda, cura, autoridade e revelação. E quando esse desenho aparece, algo dentro de você começa a desconfiar do que sempre considerou intocável. Talvez o mais inquietante seja isso. O código não está escondido em um lugar distante, mas diante dos seus olhos, protegido apenas pela sua própria pressa. Por isso tanta gente acredita que já entendeu tudo, quando na verdade só repetiu o que ouviu. E é aí que a armadilha se fecha com delicadeza, porque o engano mais eficiente é aquele que se parece com certeza. Então preste atenção no que vai acontecer daqui em diante, porque quando as peças desse enigma se encaixarem, você não vai conseguir voltar ao mesmo lugar interior de antes. E se você ignorar essa rota, não por falta de fé, mas por excesso de automatismo, vai continuar preso a uma versão do sagrado que foi feita para ser segura, não para ser verdadeira. Há um ponto em que a busca deixa de ser curiosidade e vira necessidade. É quando você percebe que algumas verdades não ferem porque são violentas, mas porque são precisas. E nessa precisão existe uma escolha: continuar repetindo o que te deram pronto ou arriscar o desconforto de olhar para o que foi escondido dentro de você. Thoth Jehuti sempre foi associado ao guardião do verbo, do símbolo e da medida invisível entre o mundo e a mente. Então não espere uma acusação barulhenta contra o que você acredita. O alerta é mais fino, quase íntimo, como um sussurro que atravessa a sua certeza e pergunta se ela é sua ou apenas herdada. Porque o evangelho falso não precisa ser uma mentira explícita. Ele pode ser uma verdade amputada, uma história com as portas trancadas por dentro. E a parte mais assustadora dessa prisão é que a cela se parece com conforto, com tradição, com aquela sensação de estar seguro por repetir o que todo mundo repete. Maria Madalena entra nesse cenário como um espelho que não negocia com a sua versão mais conveniente. Não como mito decorativo, mas como sinal de leitura. Quando o nome dela passa por você sem deixar fissura, algo foi lido apenas com os olhos, não com a alma. Talvez você já tenha sentido isso em outras áreas da vida. Aquela sensação de que entendeu uma pessoa, mas nunca tocou o centro dela. Ou de que seguiu um caminho certo, mas com uma alegria estranhamente vazia. O código começa exatamente aí, nesse incômodo que você não sabe nomear. Existe uma forma de controle que não se anuncia como controle. Ela se disfarça de moral pronta, de vergonha automática, de medo de fazer perguntas.
E quando uma tradição se torna incapaz de suportar perguntas honestas, ela pode ainda ser respeitável, mas já não é viva. Por isso, Toth não fala apenas de textos antigos, fala do mecanismo interno que decide o que você pode ver. O olhar é a primeira chave. E o olhar, quando condicionado, transforma a revelação em ameaça. O Código de Maria Madalena não é um enigma externo esperando um decifrador brilhante. É um ajuste de foco dentro de você. Um deslocamento quase imperceptível que muda tudo, como quando a luz pega uma inscrição escondida na pedra e, de repente, a superfície deixa de ser apenas superfície. E é aqui que a dor pessoal começa a ter papel sagrado, porque as feridas antigas são também mapas de onde você aprendeu a se calar. Se o evangelho falso te prende, ele te prende exatamente nesses pontos onde você aprendeu a confundir obediência com medo e paz com anestesia. Talvez parte de você não queira admitir isso por lealdade. Lealdade à família, ao passado, à imagem que você construiu de si mesmo como alguém que não desvia. Mas o que é lealdade quando ela exige que você traia a própria percepção? Maria Madalena carrega esse risco. Ela quebra a narrativa fácil da pureza sem conflito e da autoridade sem intimidade. Ela sugere que a raiz da revelação não é a aparência perfeita, mas a transformação real. Quando você escuta esse nome com atenção, algo em você começa a reorganizar as memórias do que te ensinaram. E talvez surja uma pergunta que não te larga. Por que tanta insistência em reduzir uma chave a um detalhe? Por que tanta pressa em encerrar o assunto antes dele começar? O símbolo, no horizonte de Toth, nunca é ornamental. Ele é tecnologia espiritual. Ele protege a verdade da mente apressada e entrega a verdade ao coração disposto. E isso produz um tipo raro de alívio silencioso, porque você percebe que não está errado por sentir vazio em versões simplificadas do sagrado. Você só está faminto por uma linguagem que tenha profundidade suficiente para acolher sua complexidade humana. É por isso que esta jornada não é sobre atacar a fé, mas resgatá-la do automático. Não é sobre trocar um dogma por outro, mas sobre recuperar a ternura da busca verdadeira. E você vai sentir isso se permitir que o incômodo faça o trabalho dele, sem ser silenciado às pressas. O que vem adiante não vai te pedir que você abandone tudo. Vai te pedir algo mais difícil, que você olhe de novo. Porque às vezes a maior ruptura não é sair de um lugar, é permanecer nele com olhos renovados e perceber que o sagrado sempre esteve ali, esperando que você aprendesse a ler o que nunca foi feito para ser óbvio. Há um segundo passo nessa travessia que quase ninguém consegue fazer, porque ele exige uma coragem diferente da curiosidade. Curiosidade ainda é confortável, porque você pode se aproximar do mistério como espectador. Coragem é quando você entende que o mistério vai olhar de volta e revelar coisas sobre você que não estavam no seu roteiro pessoal. Toth Jehuti não fala apenas do que foi escrito, mas do que foi selecionado para ser entendido de modos diferentes conforme o estado interior de quem lê. E isso muda tudo, porque não estamos lidando com uma história distante, e sim com uma arquitetura de percepção. A pergunta não é só o que o texto diz. A pergunta é o que o texto provoca em você quando ninguém está vendo. Por isso, o evangelho falso não precisa de um inimigo externo para existir. Ele cresce quando a mente aprende a sobreviver pela repetição, quando o coração aprende a se proteger pela simplificação, quando a alma aceita uma paz que não exige transformação, apenas silêncio. Talvez você conheça essa forma de silêncio. Não o silêncio que cura, mas o silêncio que esconde. Não o silêncio do sagrado, mas o silêncio do medo de ser o estranho dentro da própria comunidade. É aí que o Código de Maria Madalena toca fundo, porque ele pressiona exatamente o ponto onde você aprendeu a caber. Há pessoas que passam a vida toda tentando ser aprovadas por uma ideia de santidade que nunca foi delas, e nesse esforço vão apagando os próprios sinais de verdade interior. O curioso é que essa renúncia costuma ser aplaudida. E quando o aplauso vira bússola, qualquer caminho pode parecer divino.
Maria Madalena, vista pelo olhar simbólico que o pensamento de Todd sugere, rompe com essa lógica. Ela não é um prêmio para quem se comporta, ela é um portal para quem se transforma. E isso é desconfortável, porque a transformação real não acontece sem atravessar zonas internas que a moral superficial prefere fingir que não existem. Há um tipo de medo que não se assume como medo. Ele se veste de indignação rápida, de julgamento automático, de necessidade de colocar cada personagem numa caixa simples. Quando alguém insiste em reduzir Maria Madalena a rótulos fáceis, talvez não esteja defendendo um texto, mas protegendo uma estrutura interna de controle. E controle é um tema delicado aqui, porque a mente ama controle quando está ferida. A mente ferida prefere uma explicação dura a uma pergunta aberta, prefere uma regra a uma revelação que exija maturidade. E é nesse terreno que o evangelho falso se instala como uma árvore de sombra bonita, mas raiz rasa. Todd, como símbolo do escriba cósmico, nos lembra que a escrita é também ciência da alma. Cada palavra é um instrumento. Cada omissão pode ser um gesto político do espírito. Então, quando você percebe que certos elementos foram empurrados para a periferia, a pergunta muda de lugar. Quem se beneficiaria de uma leitura que não desperta o íntimo? A resposta não precisa ser conspiratória para ser profunda. Às vezes, não houve uma sala escura, apenas um hábito coletivo, um costume de insistir na superfície, uma educação religiosa que recompensou o que é fácil de repetir e puniu o que é difícil de viver. E é por isso que este tema não mexe apenas com história sagrada. Ele mexe com sua história pessoal, porque você também teve partes suas reduzidas à periferia. Você também teve emoções que foram tratadas como inconvenientes. Você também teve intuições que foram chamadas de exagero, quando na verdade eram lucidez nascente. Repare como o corpo reage quando você toca nesse assunto. Não é só ideia, é memória acumulada. É a lembrança de momentos em que você sentiu algo profundo e foi aconselhado a se calar para não parecer intenso demais. O evangelho falso, nesse sentido, pode ser uma metáfora viva da vida falsa que muitos aprendem a encenar. Maria Madalena não encaixa bem em espiritualidades de vitrine. Ela é fogo em ambiente que prefere decoração. Ela é intimidade em lugar que prefere distância. Ela é uma figura que, quando compreendida com seriedade simbólica, mostra que a revelação não acontece longe da humanidade, mas dentro dela. E aqui surge um paradoxo que o pensamento atribuído a Todd torna ainda mais agudo. A verdade espiritual mais alta não anula o humano. Ela o reorganiza, ela o refina, ela o torna transparente para algo maior. Então, quando você percebe que uma tradição tenta te convencer de que sua dor precisa ser varrida para debaixo do tapete para que você seja digno, algo está fora da ordem. Talvez você tenha sido treinado a temer o que sente, a achar que emoção é fraqueza, a confundir espiritualidade com impassibilidade. Mas o símbolo de Maria Madalena desafia essa rigidez. Ela aponta para uma experiência em que a sensibilidade não é inimiga do sagrado, mas caminho de acesso. Isso não significa romantizar sofrimento. Significa reconhecer que há inteligência nas lágrimas que ninguém te ensinou a interpretar. Há sabedoria na queda quando ela vira ponto de virada. Há autoridade na cura quando ela se torna testemunho interno, não propaganda externa. E a grande armadilha do evangelho falso é essa. Ele promete uma vida organizada sem exigir uma alma desperta. Ele oferece respostas rápidas para impedir que você entre no território onde as perguntas são transformação. Todd, como arquétipo do mensageiro entre os mundos, sugere que o conhecimento verdadeiro não é apenas acumulado, é incorporado. Não basta saber sobre um símbolo. Você precisa deixar o símbolo mexer no jeito como você vive. Ama, julga, perdoa, espera. Por isso, o Código de Maria Madalena não é algo que você encontra como quem acha um objeto perdido.
É algo que você se torna capaz de enxergar quando muda de frequência interna, quando sua humildade cresce o suficiente para admitir que talvez tenha lido apenas a introdução de algo muito maior. E a parte mais viva dessa mudança é sutil. Você começa a notar como certas frases que sempre ouviu soam diferentes agora, como certas certezas parecem menos sólidas quando você as segura contra a luz, como certas rejeições antigas não eram convicção, mas reflexo de um medo coletivo. É aqui que surge um alívio raro. Não o alívio de quem finalmente tem uma resposta pronta, mas o alívio de quem descobre que não está sozinho na própria inquietação. Você não era rebelde por duvidar. Você era sensível ao fato de que a história tinha mais camadas. E quando você aceita isso, começa uma relação nova com o sagrado. Uma relação que não depende de ficar impressionando ninguém. Uma relação íntima, quase secreta, onde sua consciência é chamada a amadurecer, não a se esconder. Talvez esse seja o aviso mais sério que este tema carrega. Ignorar o código de Maria Madalena não significa apenas perder um detalhe teológico. Significa repetir no íntimo o padrão de apagar o que é transformador, porque dá trabalho demais. Significa escolher o caminho onde a fé vira hábito e o hábito vira prisão. E perceba como isso não está distante da sua vida cotidiana. Quantas vezes você ignorou a própria intuição para manter a paz aparente? Quantas vezes você chamou de humildade o que, no fundo, era medo de ser visto? Quantas vezes você preferiu ser aceito a ser verdadeiro? O evangelho falso, nesse espelho interno, se revela como uma forma de sobrevivência emocional. E sobreviver, por muito tempo, pode parecer viver, até o dia em que a alma cobra a diferença. Maria Madalena, então, não é apenas uma figura histórica ou simbólica. Ela é a pergunta viva sobre o que você faz com o seu próprio potencial de revelação. Ela é o lembrete de que a verdade que realmente transforma não costuma vir embrulhada para agradar. Ela vem como uma chave que só gira se você tiver coragem de permanecer dentro do processo. E esse processo, se você permitir, vai continuar se aprofundando, porque ainda há camadas a serem tocadas, e cada camada não fala apenas do passado espiritual da humanidade, mas do seu presente interior. Do seu modo de amar, do seu modo de confiar, do seu modo de reconhecer o que é verdadeiro, mesmo quando o mundo inteiro te pede para escolher o caminho mais fácil de acreditar. E existe um momento em que você percebe que a leitura simples não te sustenta mais. Não porque ela seja inútil, mas porque ela ficou pequena diante do tamanho da sua sede. Esse é o instante em que o símbolo começa a funcionar como símbolo de verdade, não como decoração sagrada. E nesse instante, Maria Madalena deixa de ser um nome distante para virar uma presença interna que te observa com uma pergunta silenciosa. Tot Jehuti, como arquétipo do que registra e revela, parece nos empurrar para uma lógica que a fé apressada evita. A lógica de que o texto não é o fim da jornada, mas o começo de um estado de consciência. E se o estado de consciência não amadurece, o texto se torna um escudo contra o próprio despertar. É assim que o evangelho falso se instala por dentro, como uma proteção que parece devoção. Você talvez tenha sido educado para buscar pureza como ausência de conflito. Mas o código de Maria Madalena sugere outra coisa. Sugere que a pureza real não é a que nunca enfrentou sombras, e sim a que atravessou a noite e voltou com um coração mais honesto. Isso incomoda porque desmonta a ilusão de que o sagrado precisa ser estéril para ser legítimo. Há uma espécie de medo coletivo do que não cabe em frases fáceis, e esse medo costuma criar inimigos de papel para não encarar perguntas reais. Quando a história de Maria Madalena é reduzida a caricaturas, quem ganha é a parte da mente que deseja manter tudo sob controle. E quem perde é a parte da alma que sabe que a verdade nunca foi feita para caber em um rótulo.
O ponto mais delicado não é o que foi dito sobre ela, mas o que foi permitido que você sentisse sobre ela. Porque sentir é perigoso quando um sistema inteiro foi construído para administrar comportamentos. Sentir abre rachaduras. Sentir reintroduz humanidade, onde a rigidez virou lei. E a humanidade, quando retorna, traz consigo um tipo de inteligência espiritual que não se deixa domesticar com facilidade. Por isso, este aviso não é apenas religioso, é psicológico. Ignorar o código de Maria Madalena significa ignorar a linguagem da transformação. Significa rejeitar a possibilidade de que a revelação possa ter nuances, intimidade, reconstrução interna. E quando essa possibilidade é negada, a fé vira performance e a performance vira cansaço. Talvez você já tenha experimentado esse cansaço sem nome, a sensação de que você está fazendo tudo certo e mesmo assim algo não encaixa, a sensação de estar dentro de uma casa bonita, mas com o ar pesado. O evangelho falso, nesse sentido, não é só uma ideia teológica, é um estado emocional em que a alma vive com as janelas fechadas. Todt Jehuti nos lembra que a chave de um texto está na capacidade de ler o invisível. E o invisível não é fantasia, é profundidade. É a camada onde a palavra vira instrumento de autoconsciência. É onde um personagem vira símbolo. É onde uma narrativa vira um mapa do que você precisa integrar para deixar de ser refém de versões menores de si mesmo. Maria Madalena, nesse mapa, não é uma exceção incômoda. Ela é um lembrete de que a autoridade espiritual não se manifesta apenas em púlpitos ou em símbolos de poder. Ela pode se manifestar no íntimo, na travessia da dor, na coragem de permanecer de pé depois de ser reduzida pela leitura dos outros. Essa possibilidade ameaça qualquer estrutura que dependa de hierarquias rígidas para preservar o controle do significado. E aqui surge uma pergunta que não precisa ser respondida agora, apenas sentida. Se uma parte da tradição te ensinou a temer certas figuras, será que o medo era sobre a figura ou sobre o que ela poderia despertar em você? Porque o medo, quando é herdado, costuma ser uma forma de obediência emocional disfarçada de zelo. Há algo profundamente humano em querer certezas rápidas, mas a espiritualidade que Todt simboliza aponta para outra direção. Ela sugere que o conhecimento real não é o que elimina o mistério, e sim o que te torna digno de atravessá-lo. O código de Maria Madalena existe nesse território, onde o mistério não é falha do sistema, é a prova de que a vida espiritual ainda respira. Quando você começa a ler com essa sensibilidade, percebe que a história não está te pedindo apenas crença, está te pedindo maturidade, está te pedindo a coragem de separar o que é herança cultural do que é encontro interior. E esse processo não é simples, porque mexe com afetos antigos, com identidades construídas, com o medo de ficar sozinho em uma nova forma de enxergar. Mas a solidão desse tipo de despertar é temporária, porque logo você encontra um silêncio diferente, mais amplo, mais verdadeiro. Um silêncio que não te sufoca, mas te reorganiza. E nesse silêncio, você entende que a fé não era para te estreitar, era para te expandir. O evangelho falso, então, pode ser reconhecido não apenas pelo que diz, mas pelo que produz. Ele produz rigidez onde deveria nascer compaixão lúcida, produz medo onde deveria nascer discernimento, produz repetição onde deveria nascer presença. E quando você observa os frutos, percebe que o problema não é a busca por santidade, e sim o modo como a santidade foi transformada em instrumento de conformidade. Maria Madalena, lida como código, chama você para o oposto disso. Ela sugere que o sagrado não tem pavor da sua humanidade, tem interesse nela. Que a luz não exige a negação do seu passado, exige a transformação do sentido dele. E essa exigência devolve dignidade a partes suas que talvez tenham sido mantidas no escuro por tempo demais. É por isso que tantos preferem ignorar essa chave, porque ela desloca o centro
filtro de autoridade. Ela te obriga a assumir responsabilidade pela forma como você lê, sente e vive. Ela tira o conforto de terceirizar o próprio encontro com o divino. E isso pode ser assustador no começo, como caminhar com uma lâmpada fraca num corredor longo, ouvindo o eco dos seus próprios passos internos. A verdade é que você não está apenas estudando uma figura. Você está sendo convocado a reconhecer um padrão. O padrão de como a história costuma tratar o que é transformador. O padrão de como sistemas preferem o previsível. O padrão de como a mente ferida prefere culpados simples a curas profundas. E quando esse padrão se torna visível, você passa a enxergar não só a tradição de outro jeito, mas suas relações, suas escolhas e até suas renúncias diárias. Talvez o código de Maria Madalena seja, no fundo, um código sobre você, sobre a parte de você que foi ensinada a se diminuir para não provocar desconforto, sobre a parte de você que aprendeu a ser aceitável antes de aprender a ser inteiro. E quando essa chave gira, você começa a suspeitar de toda a paz, que depende do seu apagamento. Todd Giehuti não nos empurra para uma rebelião vazia. Ele nos empurra para uma leitura mais justa, onde o símbolo não é ameaça, mas caminho, onde a verdade não é uma arma, mas um processo de refinamento interno. E esse refinamento exige tempo, exige vulnerabilidade, exige a disposição de admitir que talvez você tenha defendido certezas que te protegiam mais do que te despertavam. É aqui que a narrativa fica mais íntima, quase dolorosamente íntima, porque o evangelho falso, dentro desse olhar, não é só um texto mal interpretado. Ele é a vida vivida no automático, a espiritualidade usada como anestesia, o amor condicionado ao desempenho, a esperança reduzida à repetição. E quando você entende isso, não dá mais para tratar o tema como curiosidade histórica. Ele se torna uma urgência interior. E o que vem depois dessa urgência não é um rompimento imediato com tudo o que te formou. É algo mais sutil e mais poderoso. É a decisão de não mentir mais para si mesmo sobre o que você sente quando uma história é usada para reduzir o mistério da alma humana. É a decisão de voltar ao sagrado com outros olhos. É a decisão de permitir que o código de Maria Madalena reacenda em você a parte que sempre soube que a verdade não é a mais confortável, mas é a que finalmente liberta o fôlego do coração. Há uma zona da consciência em que você para de procurar culpados externos e começa a reconhecer o teatro interno que sustentou suas certezas. Esse é o momento em que o aviso de Todd Giehuti deixa de soar como teoria distante e vira um espelho que não desvia o olhar. Porque o evangelho falso não te prende com correntes visíveis, ele te prende com a sedução do conhecido, com o conforto da explicação simples, com a sensação de que não há mais nada a procurar. E quando essa sedução se instala, ela passa a governar o modo como você enxerga tudo. Você começa a chamar de fé aquilo que na verdade é medo de se desorganizar por dentro. Começa a chamar de zelo aquilo que é pavor de admitir que uma figura como Maria Madalena possa carregar uma chave para além do que te ensinaram. Começa a chamar de humildade aquilo que às vezes é apenas o hábito de não fazer perguntas perigosas. Todd, como linguagem de medida, sugere que sempre existe uma discrepância entre o que é repetido e o que é vivido. E é nessa discrepância que o mito do evangelho falso ganha espaço, porque toda tradição que privilegia a repetição acima da transformação corre o risco de criar devotos exaustos e almas famintas. Você talvez tenha sido uma dessas almas que aprenderam a se alimentar de migalhas emocionais, achando que isso era virtude. Então, o código de Maria Madalena surge como um choque silencioso. Não um choque de espetáculo, mas um choque de verdade íntima. Ele te obriga a encarar a pergunta que quase ninguém quer formular em voz alta. E se eu estiver defendendo uma versão do sagrado que serve mais para manter minha identidade intacta do que para me tornar inteiro? Essa pergunta não é confortável, porque ela altera o eixo do controle. Ela tira a autoridade da sua imagem pública de crente, de fiel, de alguém que sempre soube o certo, e coloca essa autoridade num lugar mais íntimo, mais soberano e mais exigente.
o lugar onde você responde para si mesmo se está usando o sagrado como ponte ou como muro. Maria Madalena, nesse nível de leitura, não precisa nem ser explicada de forma literal para produzir impacto. Ela se torna o símbolo do que foi marginalizado justamente por ter potência de reorganizar a hierarquia interna do sentido. Porque quando uma chave ameaça o modo como um sistema distribui valor espiritual, a chave tende a ser abafada, distorcida ou reduzida até caber em um rótulo seguro. E é assustador perceber o quanto esse padrão se repete fora do âmbito religioso. Quantas vezes você foi reduzido a um rótulo para que as pessoas não precisassem lidar com sua complexidade? Quantas vezes você foi encaixado numa narrativa simples para que o mundo não precisasse admitir que você tinha camadas que desafiavam a leitura fácil? O código começa a brilhar quando você entende que a história da tradição e a história da sua vida têm feridas parecidas. Thoth, como maestro do símbolo, parece sussurrar que toda figura sagrada também é uma função psicológica, uma forma de organizar o que a mente comum não sabe nomear. Então, Maria Madalena pode carregar, para além das disputas externas, uma mensagem interna sobre reconciliação, presença, coragem de existir sem pedir desculpas por sentir com profundidade. E nessa reconciliação existe um risco raro, porque quando você aceita a humanidade como parte da jornada espiritual, você não pode mais usar a frieza como máscara de santidade. Não pode mais confundir dureza com disciplina divina. Não pode mais usar julgamentos rápidos como substitutos da coragem de compreender. O evangelho falso se alimenta exatamente dessas substituições. Ele prospera quando a compaixão é trocada por controle, quando o mistério é trocado por fórmulas, quando a espiritualidade vira um conjunto de respostas automáticas para evitar a vulnerabilidade de uma relação viva com o invisível. E esse tipo de automatismo não é apenas um fenômeno coletivo. Ele vira uma rotina interna, um jeito de atravessar a vida sem se encontrar de verdade. Talvez você sinta isso como um tipo de ausência disfarçada de normalidade. Acordar e cumprir rituais emocionais sem presença real. Viver uma ética sem ternura interna. Carregar uma crença que já não verte água para o coração. É aqui que o aviso de Thoth ganha densidade, porque ele não se dirige apenas a um erro doutrinário, mas a um entorpecimento espiritual. E quanto mais você reconhece esse entorpecimento, mais fica claro que ignorar o código de Maria Madalena é equivalente a ignorar sua própria capacidade de ler o sagrado com maturidade emocional. Porque esse código pede algo que a mente condicionada teme, uma fé que suporta nuance, uma esperança que não foge da sombra, uma verdade que não precisa destruir o humano para se afirmar. O símbolo de Maria Madalena também confronta a necessidade de pureza teatral, aquela pureza que se prova em público e se desfaz em privado, aquela pureza que exige que você finja não ter dúvidas, não ter dores, não ter momentos de silêncio em que você pergunta ao céu se está sozinho. Quando uma tradição se torna inimiga dessas perguntas humanas, ela começa a construir, sem perceber, um evangelho falso, feito de máscaras bem intencionadas. E é por isso que esta travessia começa a tocar seus nervos mais antigos, porque ela te devolve uma permissão que talvez você tenha perdido cedo, a permissão de ser inteiro ao buscar Deus, a permissão de reconhecer que não existe revelação viva sem honestidade interna, a permissão de admitir que o que te ensinaram pode ter sido verdadeiro em parte e insuficiente para a fome que você carrega hoje. Thoth, ao proteger o conhecimento com véus simbólicos, não está criando elitismo espiritual. Está criando proteção contra a leitura apressada, que transforma mistério em arma e símbolo em ameaça. Porque uma mente imatura pode usar o sagrado para justificar o próprio endurecimento.
E uma mente endurecida se sente confortável numa versão de evangelho que nunca a desafia a se tornar mais compassiva, mais desperta, mais responsável pelo próprio olhar. Há um momento em que você percebe que o grande conflito não está entre textos, mas entre estados de consciência. Entre o estado que precisa de controle para se sentir seguro e o estado que aceita o mistério como caminho de amadurecimento. O Código de Maria Madalena parece existir exatamente para evidenciar essa fronteira, como se a própria história perguntasse a você qual tipo de leitor você se tornou. E talvez a resposta mais honesta seja incômoda. Talvez você se perceba preso em automatismos que não escolheu conscientemente. Talvez reconheça que repetiu julgamentos que herdou. Talvez descubra que sua dureza espiritual foi uma tentativa de sobreviver às próprias fragilidades. Mas mesmo essa descoberta, quando acolhida com coragem, tem um sabor de libertação silenciosa. Porque o que Todd sugere, em sua lógica de medida e de retorno ao centro, não é que você abandone a fé, mas que você abandone o medo de aprofundá-la. Não é que você rompa com tudo, mas que você pare de chamar de tradição aquilo que na prática virou uma contenção do seu despertar. E quando essa mudança interna começa, você sente que algo antigo em você volta a respirar, como uma sala que recebe ar depois de anos de janelas fechadas. Essa respiração nova não resolve tudo de uma vez. Ela não te dá uma resposta final, mas ela te dá algo mais raro, uma direção interna confiável. E essa direção te prepara para enxergar outras camadas do código que ainda não foram tocadas, camadas que podem revelar por que Maria Madalena continua sendo uma ferida aberta para leituras rígidas e uma fonte secreta de dignidade para quem se recusa a viver uma espiritualidade sem alma. Há um instante em que você começa a suspeitar que a sua fé não foi ferida pela verdade, mas pela ausência dela. Não pela ausência total, mas pela ausência de profundidade. Como se alguém tivesse te entregue um mapa com as partes mais bonitas e tivesse removido os caminhos que exigem coragem. E a alma, quando percebe que está andando em círculos, começa a inquietar o corpo, o sono, a paciência, a maneira como você reage a pequenas coisas do cotidiano. O aviso de Todd Jehuti toca exatamente nesse ponto escondido. Não é um chamado para negar o sagrado, é um chamado para impedir que o sagrado vire repetição sem vida. Porque existe uma diferença entre honrar uma tradição e se esconder atrás dela. Honrar é atravessar. Se esconder é usar palavras antigas para evitar uma mudança atual. E quando essa diferença começa a ficar clara, a figura de Maria Madalena deixa de ser uma disputa externa e se torna uma questão interna de honestidade. Ela passa a representar tudo aquilo que foi subestimado por não caber no molde mais conveniente. Tudo aquilo que carrega verdade demais para ser tratado como decoração. Tudo aquilo que exige um tipo de maturidade emocional que muitos preferem chamar de risco. O evangelho falso pode nascer justamente dessa preferência. A preferência pelo seguro, pelo previsível, pelo discurso que não mexe com a estrutura da sua identidade. Porque, em muitos casos, a identidade religiosa não é apenas fé, é uma casa emocional construída para proteger feridas antigas. E quando uma chave simbólica, como Maria Madalena, se aproxima dessa casa, a mente sente que vai perder o teto, quando, na verdade, pode estar prestes a ganhar uma janela. Há um tipo de dor que você aprende a tolerar por anos, porque ela virou parte da sua rotina espiritual. A dor de ser bom o suficiente para os outros, mas distante de si mesmo. A dor de carregar um discurso de amor enquanto mantém um coração com medo de ser visto em suas nuances. A dor de achar que sentir demais é fraqueza, quando talvez seja apenas a sua sensibilidade tentando te salvar do congelamento interior. Todd, como o guardião da palavra que mede e revela, sugere que o erro mais perigoso
não é o erro de interpretação, é o erro de estado. Porque se o seu estado interno estiver rígido, o símbolo vira ameaça. Se o seu estado interno estiver desperto, o símbolo vira medicina. E essa mudança de estado é quase invisível para quem olha de fora, mas profundamente transformadora para quem vive por dentro. Por isso, o Código de Maria Madalena não provoca somente debates. Ele provoca resistência emocional. Ele toca no nervo daquilo que foi condicionado à culpa e ao julgamento automático. Ele expõe a fragilidade de um tipo de santidade que depende de hierarquias rígidas para existir. E quando essa fragilidade aparece, muita gente reage com força, não porque tenha certeza, mas porque sente medo de perder o chão que sempre usou. O detalhe mais desconcertante é que esse chão nem sempre era firme, era apenas familiar. Era o tipo de familiaridade que te obedecia emocionalmente, mas não te curava espiritualmente. E quando a cura se anuncia, ela nem sempre vem com flores. Às vezes, ela vem com a coragem de admitir que você aprendeu a confundir disciplina com dureza, fidelidade com silêncio, devoção com repetição inconsciente. Maria Madalena, enquanto chave simbólica, parece insistir numa verdade que o pensamento de Toth reconheceria com clareza. O humano não é o obstáculo do sagrado, ele é o terreno da revelação. Isso não significa relativizar tudo. Significa reconhecer que uma espiritualidade que humilha a humanidade tende a gerar pessoas que obedecem por medo e chamam isso de paz. E esse padrão deixa marcas. Marcas em famílias, em comunidades, em indivíduos que se tornam especialistas em esconder a própria angústia sob palavras bonitas. Marcas em pessoas que não sabem mais distinguir entre o silêncio que honra o mistério e o silêncio que sufoca o que precisa ser curado. E quando esse tipo de confusão se instala, o evangelho falso deixa de ser uma hipótese e vira uma experiência cotidiana. Talvez você se reconheça nisso sem querer admitir em voz alta. Aquele impulso automático de se defender quando alguém sugere uma camada nova. Aquele desconforto com qualquer leitura que revele que o sagrado pode ser mais vasto do que a moldura que você recebeu. Aquela sensação de que uma pergunta mais profunda ameaça a sua pertença, quando na verdade só ameaça a sua acomodação. Toth parece nos lembrar que o conhecimento não é um acúmulo de ideias, mas um refinamento de consciência. Então, a figura de Maria Madalena, quando tratada como código, vira um treinamento de visão. Você aprende a discernir a diferença entre o que é moral superficial e o que é transformação real, entre o que é reputação e o que é presença, entre o que é medo de errar e o que é amor pela verdade. Isso implica um tipo de sofrimento inicial, porque toda expansão interna exige que uma parte antiga de você aceite não ser mais a autoridade absoluta do seu mundo. A parte que foi educada para ter respostas rápidas. A parte que se sente segura apenas quando o pensamento está em forma de sentença. A parte que evita a vulnerabilidade de dizer, eu não sei ainda, mas eu estou disposto a enxergar. E a disposição de enxergar é uma força que muda tudo. Ela muda o modo como você lê textos, muda o modo como você olha pessoas, muda o modo como você interpreta sua própria história, porque você passa a perceber que não foi só Maria Madalena que foi reduzida ao longo do tempo. Você também pode ter sido reduzido por narrativas que te simplificaram para que o mundo não precisasse lidar com a complexidade do que você realmente é. Essa percepção pode assustar, mas também alivia, porque ela explica por que certas versões do sagrado te deixavam mais pesado do que leve. Porque certos discursos que prometiam libertação pareciam produzir ansiedade. Porque você se esforçava tanto para se sentir digno e mesmo assim tinha a sensação de que o coração estava sempre do lado de fora da própria casa.
O evangelho falso, nesse ponto, surge como um símbolo da vida falsa em pequenas doses. Não uma vida de mentira consciente, mas uma vida de ajuste permanente ao que se espera de você. Uma vida em que você aprende a regular suas emoções para não parecer intenso. Uma vida em que você aprende a esconder sua intuição para não parecer diferente. Uma vida em que o sagrado vira um manual de comportamento, não um encontro que transforma a substância do seu olhar. E quando você percebe isso, a pergunta interna fica mais silenciosa e mais grave. A pergunta não é mais quem está certo. A pergunta é o que está vivo em mim, o que ainda respira, o que ainda tem coragem de atravessar o desconhecido sem pedir garantias imediatas. E essa pergunta é uma ponte direta para o território onde o código de Maria Madalena começa a se revelar com mais força. Porque essa chave não se apresenta como prova de tribunal. Ela se apresenta como reconhecimento íntimo, como aquele instante em que você olha para uma narrativa e sente que existe uma camada de dignidade humana que foi ignorada. Como aquele momento em que você percebe que a compaixão não é um adereço de luxo da fé, mas um critério de verdade. Todd, na lógica do equilíbrio, parece sugerir que o sagrado genuíno sempre gera um tipo de expansão interna do espírito. Ele não contrai o coração até ele virar pedra. Ele não exige que você mate sua sensibilidade para ser aceito. Ele não transforma o amor em prêmio para quem performa impecabilidade. Ele te chama para uma coragem mais rara, a de ser transformado de dentro para fora. E esse chamado não é confortável para leituras rígidas, porque leituras rígidas preferem controlar as bordas do significado, preferem um mundo simbólico com portas trancadas, preferem a segurança de uma ética que não precisa lidar com a complexidade da cura. Mas o código de Maria Madalena insiste em outra direção, como se dissesse que a cura é parte do evangelho e que negar a cura é negar a própria vitalidade da mensagem. Talvez você sinta que o tema começa a tocar um ponto muito pessoal, e é porque ele toca mesmo. Ele toca a forma como você lidou com suas próprias quedas, com seus próprios pedidos de perdão, com as partes suas que foram julgadas antes de serem compreendidas. Porque uma tradição que não sabe acolher o processo humano tende a gerar pessoas que também não sabem acolher a si mesmas. E é aí que o aviso ganha peso psicológico. Ficar preso ao evangelho falso pode significar ficar preso a uma forma de se relacionar consigo mesmo que nunca te permite recomeçar de verdade. Uma forma de espiritualidade que perdoa na teoria, mas mantém um ressentimento silencioso contra a camada humana da experiência. Uma forma de fé que usa a vergonha como ferramenta de manutenção da ordem. Maria Madalena, como código, desloca essa ferramenta. Ela sugere que a intimidade com o sagrado não nasce da vergonha, mas da honestidade corajosa. Ela aponta para um tipo de encontro em que a transformação não é punição, mas revelação interior. E essa simples possibilidade abre uma fenda em todo o sistema que depende do medo para manter a devoção. Por isso, este caminho continua se aprofundando. Você começa a notar que alguns argumentos que pareciam inquestionáveis eram apenas hábitos emocionais com linguagem religiosa. Começa a perceber que o zelo pode ser uma roupa bonita para inseguranças antigas. Começa a entender que a espiritualidade, quando se torna madura, não teme a complexidade. Ela a integra. E integrar é o verbo mais silencioso e mais revolucionário desta jornada. Integrar o humano com o sagrado sem transformar nenhum dos dois em caricatura. Integrar a força com a fragilidade sem tentar negar a existência de uma para proteger a outra. Integrar o desejo de pureza com a necessidade de compaixão lúcida. Integrar o passado com a possibilidade de um futuro interno mais verdadeiro. Todd, como guardião das chaves invisíveis, não te empurra para o caos. Ele te empurra para uma ordem mais profunda. Uma ordem que não é feita de rigidez, mas de alinhamento interno. E talvez seja isso que o código de Maria Madalena esteja pedindo de você agora, sem que você perceba plenamente.
Não uma troca de crenças apressada, mas um realinhamento do olhar. Porque quando o olhar muda, tudo muda. O texto muda, a tradição muda, a forma como você julga muda, a forma como você se perdoa muda. E o mais importante, a forma como você reconhece o que é falso, não no sentido de mentira declarada, mas no sentido de vida reduzida. O que vem a seguir nesta travessia é ainda mais sutil, porque quando você aceita que existe um código, você começa a procurar onde mais o sagrado foi domesticado para impedir que o humano despertasse. Você começa a perceber que a verdade raramente é proibida de forma explícita. Ela é enfraquecida pela pressa, pela superficialidade, pelo medo de ficar desconfortável. E se você chegou até aqui, já dá para sentir que esse desconforto não é inimigo da fé. Ele é o sinal de que algo está se reorganizando por baixo da superfície, como uma terra que se prepara para receber a água depois de muito tempo de seca, como uma voz que volta a encontrar seu tom depois de anos de silêncio educado. E isso ainda não é o fim de nada. Isso é o começo de uma leitura mais viva. Uma leitura que não depende de polêmica para existir, mas de coragem interna para sustentar o mistério. Uma leitura em que Maria Madalena deixa de ser um campo de disputa e se torna uma chave de maturidade espiritual, capaz de revelar não apenas o que foi omitido na história, mas o que você mesmo precisou omitir em si para continuar sendo aceito, quando talvez o seu destino mais profundo sempre tenha sido ser inteiro. Se algo dentro de você ficou inquieto, não tente calar rápido demais. Algumas verdades não chegam para destruir o que você ama, mas para limpar o que foi acumulado sobre o que você ama. E quando o olhar muda, o mesmo caminho revela outra paisagem. Todt Jehuti não entrega portas arrombadas, entrega chaves silenciosas. A diferença entre uma crença e um despertar, às vezes, está em um detalhe que você sempre viu, mas nunca permitiu que te visse de volta. E esse encontro íntimo costuma ser o início de uma nova fidelidade. Maria Madalena permanece como símbolo, porque certos nomes carregam mais do que história. Carregam função espiritual, ferida coletiva e medicina secreta. E quando uma medicina é forte demais para um tempo imaturo, ela é disfarçada de polêmica para não ser reconhecida como cura. Talvez você perceba que o evangelho falso não era apenas uma ideia distante. Ele pode ter sido um modo de existir, protegido pelo automático. Uma forma de amar com medo, de crer com os punhos fechados, de buscar Deus sem permitir que a humanidade respirasse dentro da busca. Não existe prisão mais eficiente do que aquela construída com boas intenções e pouca profundidade. Não existe ilusão mais confortável do que a certeza herdada que nunca passou pelo fogo da consciência. E não existe libertação mais discreta do que a coragem de recomeçar por dentro. Se hoje algo em você se abriu, mesmo que só uma fresta, respeite essa fresta. Não a transforme em discurso rápido. Deixe que ela seja janela. A luz verdadeira não invade, ela amanhece, porque o símbolo não pede aplauso, ele pede maturidade. E a maturidade espiritual tem um gosto raro. Ela não te torna arrogante, te torna mais humano, mais sensível ao sofrimento alheio, mais responsável pelo que você sustenta quando ninguém está olhando. Se você sentiu desconforto, talvez não seja sinal de erro, talvez seja sinal de crescimento. A alma não se expande sem rearranjar as certezas, e a fé viva não se mantém viva sem a ousadia de aprofundar o próprio amor pela verdade. O nome de Maria Madalena pode ser, para muitos, apenas uma memória antiga, mas para você, a partir de agora, pode ser um lembrete de que o sagrado não se reduz àquilo que é fácil de repetir. O sagrado também é o que exige presença, humildade e coragem de sentir. E quando você começa a sentir com honestidade, certos julgamentos se dissolvem sozinhos. Não por fraqueza, mas por clareza. Não por permissividade, mas por uma visão que já não precisa usar dureza para se sentir segura. Todt nos ensina que a palavra correta não é a que vence debates, mas a que devolve o eixo ao coração. E talvez seja isso que você esteja levando daqui, uma bússola interna mais fina, menos ansiosa, mais capaz de reconhecer o que é vivo.
Se a sua fé é verdadeira, ela não vai se quebrar diante de camadas mais profundas. Ela vai se tornar mais luminosa. E se algum medo ainda quiser te convencer do contrário, lembre-se de que o medo sempre negocia com a superfície, enquanto a verdade chama você pelo nome inteiro. Algumas sementes só germinam quando o silêncio chega. E este é um daqueles silêncios que não termina quando o vídeo termina. Ele continua, como um fio dourado, puxando você para uma leitura mais justa de si mesmo e do que sempre buscou. Guarde esta imagem dentro de você. Toda vez que um símbolo é reduzido, uma parte da alma do mundo também é reduzida. Toda vez que um símbolo é resgatado com honra, algo em você volta a respirar com dignidade. E talvez a frase mais simples seja a mais verdadeira agora. Quem aprende a ler o invisível nunca mais aceita viver só do óbvio. Se esse caminho tocou algo real em você, deixe um sinal aqui embaixo do que se moveu por dentro. Compartilhe com alguém que também carrega perguntas silenciosas. E permaneça perto desta jornada, curtindo e se inscrevendo, não como um gesto mecânico, mas como quem escolhe continuar onde a consciência começou a acordar.